Glória a Deus. Estamos hoje no 40º dia da exposição bíblica, Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é a autoridade suprema de Jesus Cristo. Filipenses 2:10, diz o texto sagrado: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. Ocupai os vossos assentos. Tendo em mente essa atitude humilde, de esvaziamento, obediência e humilhação de Cristo, seguida pela exaltação, não buscada por vaidade e egoísmo, mas estabelecida pelo Pai Celestial. Esse é o caminho saudável para a igreja resguardar a unidade de propósito. O domínio universal de Jesus, neste versículo, conforme acabamos de ler, o 10, demonstra também que a unidade da igreja não vem de um esforço humano em si mesmo, mas da submissão comum ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero dividir esse versículo em 2 pontos que nós vamos trabalhar, que o primeiro está aqui. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. A palavra que para que, essa conjunção grega é rina, que significa a fim de que, e como aqui muito bem traduzido, para que, indicando propósito. A exaltação de Jesus e o recebimento do nome que está acima de todo nome, ou seja, o nome Senhor, o nome é uma perifrase do nome Jeová, Yahvé, tem um objetivo específico, o reconhecimento universal da soberania. Soberania é aquele que manda e não é mandado, é aquele que sabe de todas as coisas. Soberano é aquele que faz e não precisa dar satisfação para ninguém aquilo que faz. É aquele que tem um controle de tudo, é aquele que tem todo o poder, enfim, é aquele que está acima de tudo, de todos, é aquele que tem um poder inigualável, é aquele que faz o que quer, o dia que quer, a hora que quer. Isso é a soberania de Deus, tá certo? Oh, meu Deus! Então, o reconhecimento universal da soberania de Cristo, no caso. Então, veja só, aqui para que essa exaltação de forma soberana não é um acaso, não é um acidente, mas o plano eterno de Deus. Que coisa tremenda isso! Então, quando Cristo toma forma humana, Ele é Deus, toma forma humana, se humilha e depois é exaltado a glória eterna, isso era plano de Deus, já estava tudo programado pelos céus, tá certo? E nós vemos um texto que eu quero ler aqui, tremendo, que fala sobre esse propósito, que é eterno, que Deus já havia profetizado no Antigo Testamento, e eu vou usar Daniel 7, versículo 13 e 14. Esse texto aqui é uma referência a Jesus, tá certo? O Messias. Messias, você sabe, Messias significa ungido, é o mesmo, no caso hebraico, e Cristo, que também significa ungido, é a forma grega. E quando fala Messias e fala Cristo, está falando do rei prometido no Antigo Testamento, que reinaria eternamente, que o seu governo nunca teria fim. Então, quando você ouvir Cristo, Messias, está falando sobre esse rei aí, tá certo? Agora perceba só, olha o que o texto diz, depois eu vou encaixar vocês no contexto. Eu estava olhando, aqui é Daniel numa visão, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Por que eu sei que é Cristo? Por vários motivos. E por que é filho do homem? Porque Jesus, ele tomou a forma humana, então ele recebeu ele é um título, né? Filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem que é o ancião de dias?
o Pai celestial. Por que ele é um ancião de dias? Porque ele é o Pai da eternidade. Porque os dias dele não tem começo e não tem fim. Então, esse Filho do Homem, que é Cristo, aqui é uma profecia em relação a ele, isso vai acontecer, dirigiu-se ao ancião de dias, o Pai, e o fizeram chegar até ele. Olha o que acontece agora. E foi-lhe dado o domínio. Domínio é a autoridade, a soberania, veja só. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Que coisa linda! O seu domínio não é um domínio territorial, não é um domínio, entendeu, somente nacional, não é um domínio internacional em uma parte, não, é um domínio eterno, total, é um domínio universal. E esse domínio, e esse governo, e esse reino, olha lá, não passará, ou seja, nunca terá fim. E o seu reino, o único que não será destruído. Meu Deus do céu. Então isso é uma profecia acerca de Cristo. Se você percebeu, todos os povos, nações, línguas o servissem, se curvassem a Ele, se rendessem a Ele. Então isso era uma profecia eterna do nosso Deus. Desde do Antigo Testamento, Deus revelou aos seus servos esse plano da exaltação de Cristo. Aqui está falando da exaltação dele, tá certo? E agora veja, eu vou situar vocês aqui no contexto de Daniel. Daniel, no capítulo de número 7, ele teve a visão de 4 grandes impérios mundiais, representados pelo leão, que representava o Império Babilônico, Nabucodonosor, tá certo? Um outro animal que representava um outro império mundial. O que é o império? É o governo dominante no mundo. Aí depois que se levantou, representado por esse leão, o Império Babilônico, se levantou um urso. E esse urso representava os medos e os persas, tá certo? Depois se levantou na visão, Daniel está vendo tudo isso no capítulo 7. Um terceiro animal, um leopardo. Esse leopardo é a representação do império grego, através de Alexandre o Grande. Esse império, é por isso que a língua grega foi tão influente nos seus dias, por causa do império dominante da Grécia, tá certo? E aí Daniel vê um quarto animal representando um quarto império, que era um animal que ele chama terrível e espantoso, com dentes de ferro. E esse império, qual que era? O Império Romano. O Império Romano, nós vemos, quando Jesus veio na Terra, qual que era o império dominante no mundo? O Império Romano. Eram os romanos que dominavam, ok? O mundo na época. Agora você entende porque havia a perseguição contra a igreja? Porque os romanos, que o título do imperador era César. César não é nome, César é um título. E esse César, eles se auto-intitulavam como Deus e Senhor na terra. E queriam o quê? Veneração, queriam adoração. Por isso que os crentes naquela época eram jogados na cova de leões, por isso que os crentes eram jogados na fornalha de fogo, por causa desse império dominante, os romanos, tá certo? Esse império hoje não existe mais, ele caiu, tá certo? Esse império, ele foi o império mais poderoso que já passou na terra. Só que esse império aí caiu, e ele vai ser restaurado. Quando? Através do anticristo. O anticristo que será o grande governante nesse último império aí, que vai ser o império dominante na terra. Agora perceba isso aí. De repente Daniel está vendo esses reinos, e esses reinos ele está vendo que esses reinos, todos esses reinos, esses homens que dominavam, o reino deles caiu. Nabucodonosor caiu, o reino babilônico passou. O Dário e o Ciro, o Artaxerxes, ou seja, o império Medo-Persa, também caiu, esse império passou. Alexandre o Grande, novo, com 30 anos dominou o mundo, e o império dele também caiu. O Império Romano também caiu. Então você perceba, todos os impérios, todos os reinos da terra se levantam, mas vão caindo, vão caindo. Agora tem um império, tem um reino, melhor dizendo, tem um reino, aleluia, que é estabelecido pelo Pai. Esse reino nunca terá fim.
esse reino nunca terá fim? Porque o seu governante é o Senhor Jesus, é o soberano, tá certo? Agora entenda isso aqui, é tremenda a visão. Daniel vê de repente, quando ele está vendo essa visão aí, o texto diz que ele viu, de repente, foram postos tronos, apareceu ali tronos no meio daqueles impérios, aí aparece o tronos e o ancião de dias, o pai, e o texto diz que o trono dele era de fogo, com rodas de fogo, que emanava fogo ali da plataforma onde ele estava, e ali milhões e milhões de anjos celebrando, exaltando, e a Bíblia diz que apareceram-se os livros, e ali o ancião de dias pega e vai fazer juízo, tá certo? Meu Deus, no caso eu já falei, o ancião de dias se assentou para julgar, e o que ele fez? Ele tirou o domínio, o governo de todos esses reis. Então quem põe no trono, quem tira do trono, é o ancião de dias, é Deus. E aí o pai tirou todos esses homens do poder, todos esses homens do governo, e o que ele fez? Apareceu o filho do homem, e aí o pai pegou e fez o quê? Todos os reinos do mundo está entregue a ti agora. Jesus então recebeu esta soberania, tá certo? Ele recebeu a autoridade, Jesus recebeu a honra, Jesus recebeu o reino, tudo foi dado a ele, e o seu domínio, honra e governo são o quê? Eternos. Então agora pega essa, percebam que o esvaziamento para resgatar os homens e a exaltação para que todos reconheçam a soberania de Jesus é propósito de Deus. Então Deus nunca é pego de surpresa, já está tudo escrito pelo dedo de Deus, toda a história já está registrada. É por isso, vale a pena ressaltar que Deus anuncia o fim no início, porque o fim nem chegou, mas Deus já está lá, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A história começa nele e tem o seu desfecho nele. Quantos querem adorar a esse soberano Rei do universo? Louvado seja Deus. Agora, voltando ao texto, para que, então, esse era o propósito, tá certo? Jesus, de fato, ser exaltado, era propósito de Deus. Para que, ao nome de Jesus, aqui escute, Jesus, no grego, Jesus, você sabe que o nome Jesus em hebraico é Yeshua, ou Yehoshua, que significa Josué, o nome de Jesus é Josué, no hebraico. Agora, do hebraico para o grego, tá certo? Para o grego é Jesus, e para o português se tornou o quê? Jesus, tá bom? E eu estou falando isso porque às vezes as pessoas fazem tanta confusão na internet, aí fala cada bobagem, que é bom alertar os irmãos. E esse nome Jesus no grego significa Jeová, ou Yahvé é salvação. O sentido mais provável é que a reverência é prestada à autoridade que o nome de Jesus carrega, ou seja, qual é a autoridade que o nome de Jesus carrega? O nome do Senhor. Ele é o Yahvé, o Criador, o soberano do universo. Isso foi concedido a Jesus, esse nome. Essa revelação do Espírito Santo dada a Paulo é impactante, porque o Senhor, Yahvé, Jeová, é o soberano Criador, único Deus, Salvador, a quem todo joelho se dobrará. Naquele tempo, naqueles dias, a divindade de Cristo era colocada em xeque. Muitos diziam que Cristo não era Deus, e até hoje falam isso, ou não é verdade? As pessoas dizem que Cristo não é Deus, ou que Ele é um Deus menor, de segunda categoria. Alguns dizem que Ele foi um grande profeta. Até hoje eles querem distorcer esta verdade inegociável, irrefutável, tá certo? Incontestável, aleluia.
Agora perceba por que isso é impactante quando que declara aqui que para que ao nome de Jesus, ou seja, a autoridade que esse nome carrega, que ele é Yahvé, ele é o Senhor, ele é o soberano, aleluia. Por que é impactante? Isaías 45, 18, o 22 e o 23, Deus Pai, olha o que ele diz. Porque assim diz o Senhor. Vocês estão lembrando? Essa palavra Senhor está em caixa alta porque é Yahvé, tá certo? Jeová. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Olha lá, que tem criado os céus. Então ele se apresenta, eu sou Yahvé, o Criador. Olha lá. O Deus que formou a terra e a fez, e a estabeleceu, que firmou. Todas as coisas são sustentadas pelo soberano Yahvé, pelo nosso Deus Criador. Ele não só criou, ele mantém de pé. Por isso que você não cai, porque é ele que te segura. Aleluia. Não criou vazia, mas a formou para ser habitada. Olha o que ele diz. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou Jeová, e não há outro. Ele está dizendo, eu sou o único e verdadeiro Deus. Acabácia. Eu vou sentindo muito Deus com essas coisas. Agora olha o que Yahvé diz. Olhai para mim e sereis salvos. Só nele há salvação. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Os homens criaram deuses, os homens confeccionaram imagens de escultura, mas Deus está afirmativamente dizendo, eu sou Deus e não existe outro. Agora olha só o que ele diz, Yahvé diz, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho. Agora Paulo, por isso que eu estou dizendo para vocês que é impactante, esse texto é impactante, porque nos deixa claro, que Jesus é o Criador, o único Deus, o Salvador igualmente ao Pai, e que o Pai, ao lhe conceder o nome Senhor, Yahvé, transfere para Jesus, o Filho amado, o Verbo que se fez carne, como Deus se esvaziou, como o ser humano se humilhou, a reverência devida a Ele como soberano do universo. Então o Pai está dizendo, este é meu Filho amado, este é, aleluia, aquele que ostenta, que carrega o nome Senhor, o nome Yahvé, Ele é exaltado. E por que o pai transfere essa honra ao filho? Porque o filho dá testemunho do pai. E quem que o filho veio revelar? Deus. Aleluia. E o testemunho de Jesus é verdadeiro. Essas coisas é tão impressionantes, meu Deus. Que coisa tremenda. Então não tem como verdadeiramente, se formos honestos, a voz do Espírito Santo, não tem como refutar. Jesus é o Criador, Jesus é o Salvador, Jesus é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso João, olha lá, teve a revelação do Apocalipse, que no final da grande tribulação, ele vê o céu aberto. Jesus montado num cavalo branco. Veja a cena, isso está escrito em Apocalipse 19, 11 e 16. O anticristo, falso profeta, vai estar pintando e bordando na terra. Nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Nós acreditamos que vamos ser arrebatados para o céu, para a casa eterna, tá certo? Nós seremos, antes que comece a grande tribulação, e o anticristo, tá certo? Aquele que se coloca no lugar de Cristo e é contrário a Cristo. Antes desse homem, o homem do pecado, o homem iníquo se manifestar, nós acreditamos que seremos arrebatados. Quando nós somos arrebatados, o que vai acontecer? A grande tribulação dos 7 anos, tá certo? Onde vai vir os flagelos da ira de Deus, vai se abrir os selos do Apocalipse e vai acontecer toda aquela coisa que você já viu, o juízo, a taça da ira de Deus, a cólera de Deus, e ali onde a terra vai sofrer o maior sofrimento, que Jesus disse que se não fosse abreviado,
os dias, nenhuma carne suportaria, tá certo? Porque vai ser o maior sofrimento e nunca haverá um sofrimento na terra igual aquele dos 7 anos da grande tribulação. E o anticristo vai bater no peito e vai dizer: eu mando aqui nessa terra, é eu que domino aqui. E ele vai, você já está percebendo que está tudo sendo automatizado, tudo online. Você está percebendo que tudo é por computador? Você está vendo que está acabando cédula, está acabando tudo isso. Por quê? Porque ele vai, o anticristo vai ter acesso a essa modernidade para ele poder também implementar o seu governo ditatorial, tá certo? E onde ele vai dominar a vida do ser humano. E por isso que a Bíblia diz que naqueles dias, quem não tiver a marca da besta, não compra e não vende. E aí, se você não consegue fazer uma transferência bancária, como que você vai pagar pela comida? Aí você vai dizer: eu tenho casa no meu nome. Tem aonde? Se o anticristo aqui tem o computador na mão, que tem a mídia na mão. Enfim, só para você entender. E aí vai acontecer, quando o anticristo estiver batendo no peito, é o que domina aqui, e flagelo da ira de Deus estiver caindo na terra. E aí o texto diz que de repente vai aparecer um ser glorioso. E agora não é montado num jumentinho, não. Agora é montado num cavalo branco. E João falou: e ele se chama pelo nome fiel e verdadeiro, se chama Palavra de Deus, que julga, aleluia, e com justiça. E aí o texto diz que sobre a sua veste, sobre a sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, por que Jesus é Rei dos reis? Porque não existe um rei maior que ele. Por que Jesus é Senhor dos senhores? Porque não existe um dominador como ele. Então aqui esse texto é para que é o nome de Jesus, tá certo? Ou seja, aqui no caso, a autoridade que esse nome carrega, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, a esse nome que todos vão ter que se dobrar, vão ter que se curvar, vão ter que se render, e vão ter que ver que verdadeiramente Jesus é o que disse que é. O caminho, a verdade e a vida, o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Dobre aí é câmpito, no grego, que significa reverenciar em honra de. A exaltação de Cristo é tão elevada, ou seja, ao máximo, que todos, sem exceção, reverentemente se dobrarão à sua soberania final, a autoridade inseparável do seu nome, Senhor, Yahvé, como temos visto. Efésios diz isso, 1:20 ao 22. Olha que coisa linda. Que aqui é Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Olha lá, e pondo a sua direita nos céus. Aqui está falando que Cristo foi exaltado. E agora o Pai deu o nome: tu és Yahvé, tu és Senhor, tu és soberano. Ele recebe esse nome, tá certo? O Pai está dizendo, em essência, ele é igual eu. Eu e meu filho não temos diferença. E também, é claro, cabe aí o Espírito Santo. Mas enfim, agora Cristo foi exaltado, Deus homem exaltado, na maior honra. Aí olha o que diz o texto, acima, e aqui no grego é muito acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeie. Já explico, não só neste século, mas ainda no vindouro. Olha o 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Então escute, não existe um palmo dessa terra, do universo e do mundo invisível, e que não esteja sobre pés, aqui é domínio, que não esteja sobre o domínio de Jesus. Não existe uma parte existencial que não seja dominado por Cristo. Cristo exerce a soberania, o senhorio sobre tudo, de tal maneira que não existe sequer uma pessoa que esteja fora do seu domínio.
Aleluia. Escute, a encarnação de Jesus, que fala da sua humildade, veio para servir. Sua humilhação, que fala da sua morte na cruz. Sua vitória, que fala da sua ressurreição, a morte não pôde detê-lo. E sua exaltação, ele ascendeu ao céu e foi glorificado. Acima, olha o que o texto diz aí, principado, do versículo 21 aí, e principado e potestade. O que o texto está dizendo? Que Jesus está acima de toda hierarquia humana ou espiritual, de toda instituição ou organização. Era um propósito de Deus para que todos prestassem reverência, honra, adoração ao Cristo soberano. Então perceba só, quando o texto está dizendo que Jesus, ele está agora exaltado como soberano, acima de todo principado, o que ele está dizendo? Ele está falando das hierarquias, tanto humanas como espiritual. Quais hierarquias que existem? O poder político, o poder legislativo, o poder judiciário, tá certo? O poder, existe os poderes, ok? Existe as pessoas que estão em cadeiras de governo. Não tem um presidente, não tem um governador, não tem um presidente, cada um tem uma autoridade, tá certo? Não tem um policial, não tem um rodoviário. Cada uma dessas pessoas tem o quê? Tem uma autoridade. Não tem uma autoridade. Qual que é a maior autoridade das trevas? Satanás. Depois de Satanás tem o quê? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. O que esse texto está dizendo? Que Jesus está exaltado, muito acima de todos eles. E agora veja só, quer seja homens, porque às vezes os homens, você não vê aqui mesmo na nossa nação que temos vivido um grave problema aí político, enfim, a crise no Brasil não é só política, é moral, é espiritual, é muitas crises, mas nós temos vivido uma ditadura no judiciário. Esses homens batem no peito e se fazem maior do que a lei e se utilizam da lei para cumprir as suas ambições egoístas e saem fora da lei e usam a lei para patentear o seu engano, o seu erro. Já pensou? Só que esses homens batem no peito e acham que sempre vão permanecer lá. E mal sabem eles que se Jesus mover um dedinho, acabou para eles. Porque Jesus é o soberano. Não são esses homens que estão no controle da história. Por isso que o Brasil não está no controle de homens. O Brasil não está no controle de governos humanos. O Brasil não está na mão de partidos humanos. O Brasil está na mão daquele que está exaltado muito acima dos céus. Reinos passarão, governos passarão, presidentes passarão, a Suprema Corte passará, matela cala séria, mas o Cristo soberano permanecerá. Ele está exaltado. Por isso que Daniel falou, ele põe no trono, ele tira do trono, ele é que abate, é ele que exalta. Eu sei que às vezes nós ficamos preocupados com os rumos que este mundo tem levado, mas eu quero te dizer, a sua vida está nas mãos do soberano do universo. Ele que tem o controle de tudo, ele sabe muito bem o que está fazendo, e a tua história não vai acabar em fracasso, a tua história não vai acabar em tragédia, a sua história não vai acabar em derrota, porque ele é o Senhor da sua vida. Nome que se nomeia, instituições, organizações, até mesmo as criminosas. Não existem organizações, PCC, Comando Vermelho, está falando disso aí. O nome de Jesus está acima de todos eles. A autoridade que o nome Jesus carrega, ele é o Criador, ele é o único Deus, e ele está exaltado à destra do Pai, e o nome dele está acima, e eu já logo vou dizer, está acima do problema, está acima das doenças, está acima das dificuldades, está acima dos vícios, está acima, está acima. Alguém pode tentar, de alguma forma, se levanta contra Cristo, querem apagar o nome de Cristo na história, querem derrotar a igreja, mas é impossível.
Porque o soberano do universo, ele disse: e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Se é minha, disse Jesus, pronome possessivo, se é dele, ou se é minha igreja, então você tem dono. Se você tem um dono, você tem um Senhor. Então eu estou afirmativamente dizendo para você: pode tranquilizar essa alma, pode tranquilizar esse coração, porque aquele que governa está no trono. Ei, um dia Isaías e o povo de Israel, a nação de Israel, ficou perturbada porque Uzias, ele morreu, um grande rei em Israel, morreu, mas ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Neman degesse que befaz, chore me que se amanda calavassúria. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então todos vão dobrar o joelhinho perante Ele. Todos vão olhar e vão reconhecer: Tu és o soberano, Tu és o Criador, a origem da vida e de tudo está em Ti. Tu és o consumador da obra. Vamos lá, a parte B aí agora. Então, para que ao nome de Jesus, a autoridade que esse nome carrega, se dobre todo o joelho dos que estão, olha lá, nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha que domínio é esse. Por isso que é uma autoridade suprema, ok? Não existe maior autoridade que essa. Aí a palavra, os que estão nos céus, é epurânios no grego, que significa celestial, de origem ou natureza celeste. Aqui é uma referência a todos que habitam no céu, todos seres celestiais e anjos. Você sabe que a Bíblia mostra que existem seres celestiais fora dos anjos. Por exemplo, tem os anciões e também tem as criaturas viventes. Que são as criaturas viventes? São seres celestiais que parecem animais, ok? A Bíblia descreve, por exemplo, a face dos querubins, conforme eu já falei, com face de leão, águia, rosto de homem e de bezerro, tá certo? Olha o que as criaturas viventes, veja só. Então, a autoridade, o domínio de Jesus alcança todos que habitam nos céus. Perceba isso, eu vou ler dois textos, Apocalipse 5, 8 e 9 e Hebreus 1, 6. Veja só, olha o que diz o texto. E havendo tomado o livro, no caso é Cristo, os 4 animais, veja, os 4 animais, criaturas viventes que estão lá no céu, e os 24 anciões prostram-se diante do Cordeiro, versículo 9, e fazem o quê? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és. O que é digno? Ele é merecedor. Ele é merecedor de tomar o livro e abrir os seus selos, ou seja, a história está na mão dele. Por que esse discorrer ali de abrir o livro e desatar os selos, ou seja, a história, a consumação da história está nesse livro. Então Jesus, ele é digno de abrir o livro, porque ele é o Senhor da história, é isso que significa. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Por quê? Foste morto, desceu aqui na terra, morreu, mas ressuscitou e agora está aqui, exaltado soberanamente. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Hebreus 1:6, olha o que diz. Então você vê, criaturas viventes e também os 24 anciões, os seres celestiais, eles se prostram e reconhecem o senhorio de Jesus. Mas não só eles, olha só. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, Jesus, e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, todos os habitantes do céu reverenciam Jesus, prostram-se e adoram-no, e reconhecem que Ele é digno, que Ele é merecedor da mais alta honra.
As criaturas viventes, Apocalipse 4:9, diz que eles dão glória. Os anciões, Apocalipse 4:10, diz que eles se prostram. E aqui, conforme já lido, Hebreus 1:6, diz que os anjos adoram a Cristo. Então ele é merecedor de glória, ele é merecedor de humilhação perante ele, e ele é merecedor de toda a adoração. Não existe um ser celestial que não se rende, que não se prostra, que não confessa, que não declara, que não reconhece a soberania universal de Jesus. Por isso eu quero te dizer, Arcanjo Miguel, o Michael, que significa o seu nome, quem é igual a Deus? Até esse arcanjo poderoso, ele se dobra, ele se curva, ele se rende e ele declara: Jesus Cristo é Senhor. Ele é merecedor de glória, de honra, de ações de graça, de sabedoria. Até o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, que foi enviado no Antigo Testamento para trazer revelações a Daniel das coisas futuras, escatológicas. Esse anjo Gabriel que apareceu para Maria, que apareceu antes disso para Zacarias e falou: tua esposa Isabel vai gerar João Batista. Esse mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria e falou: o verbo vai encarnar no seu ventre, o que de ti vai nascer o Salvador, é o Emanuel, é Deus como. Até Gabriel, que significa herói de Deus, homem de Deus, ele se rende, ele se prostra e ele declara: Jesus é merecedor. Não só ele, os serafins, os seres flamejantes, os seres ardentes, os seres que pegam fogo, eles se dobram diante de Jesus e declaram: Jesus é merecedor. Não só ele, os querubins que Ezequiel contemplou no capítulo de número 1, que tem pés direitos, que debaixo das suas asas as mãos, que ali está cheio de olhos também nas suas asas, falando da onipotência de Deus. Esses querubins também, os anjos, os principados, as potestades angelicais do bem, no caso os anjos eleitos, todos eles declaram, se rendem à soberania de Jesus e declaram: és merecedor. És merecedor da mais alta honra, da mais profunda honra. Não existe um palmo na eternidade que não esteja sobre o domínio de Jesus Cristo, o Senhor. Agora, o domínio de Cristo não fica só por aí. O domínio de Cristo agora também vem para a terra. Todo joelho dos que estão na terra, terra que epigeios, que significa terreno, terrestre, que pertence ou está sobre a terra, uma referência a todos que estiverem vivendo sobre a terra quando Jesus voltar no final da grande tribulação, que é chamada na segunda vinda. Salmos 86:9 diz assim: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o seu nome. Jesus é digno de prostração, Jesus é merecedor de glorificação, Ele é. E Apocalipse 1:7 eu leio com vocês, veja que declaração, falando da volta de Jesus, olha só: e eis que vem com as nuvens, não é nuvens normais, não, é nuvens de glória. E ele lembra quando Jesus estava subindo, os discípulos olhando, os anjos ali como uma escolta ali para Jesus, e ali uma nuvem veio e ocultou Jesus, e os anjos falaram: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. E ele vai voltar do mesmo jeito, oculto nas nuvens, mas não vai ficar oculto nas nuvens. Ele vai vir com aquelas nuvens de glória, e aí todo olho verá. Todo olho verá. João, quando escreve isso, João escreveu isso aqui, estou arredondando, há 2000 anos atrás. Você acha que João tinha noção de que eu desse um clique aqui, eu poderia estar no Japão agora? João, você acha que há 2000 anos atrás, João teria noção que uma câmera poderia
dá a imagem de qualquer lugar desse planeta, João teria noção como que todo olho verá Cristo, porque as câmeras do mundo, todos estarão lá, vai aparecer nos ares, e ele todo glorioso, montado no seu cavalo branco. E aí eu fico, entra na cena comigo, eu fico imaginando alguém olhando na coxa dele, há uma inscrição, e a inscrição é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha o que vai acontecer, olha o que diz a Bíblia: todo olho verá, todos os que estiverem vivos naqueles dias. Imagine a cena, o céu abrindo, aquele ser glorioso montado no cavalo branco. E eu fico imaginando os homens entrando em pânico, alguns em pânico. Os que na grande tribulação confessaram Jesus vão estar maravilhados, mas aqueles que estiverem ali, entende? Meu Deus, e vão ver. E aí, olha o que o texto diz: até os mesmos que o traspassaram. O que é isso? Os judeus que entregaram ele para morrer na cruz, aqueles homens que zombaram, esse espírito de zombaria contra Cristo até hoje existe. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que se lamentarão sobre ele? Porque ele é a verdade, e eles não aceitaram a verdade, eles não vão ter arrependimento, eles vão ter remorso. Então quem não se arrepende hoje, terá remorso amanhã. O que é arrependimento? É mudança. O que é remorso? É você sentir um pesar porque deu errado. Se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então veja só, todos da terra irão se dobrar. Quando Jesus voltar em glória, ele vai estabelecer o seu reino milenar de 1000 anos, ou seja, um reino de 1000 anos na terra. Todos os homens, inclusive os judeus que o entregaram à cruz, como eu já disse, todos os que até hoje zombam e menosprezam a Cristo, o verão e reconhecerão a sua autoridade suprema, dobrando-se a ele. Agora imagine ele vindo, não está vindo agora como um cordeiro mudo, não está vindo agora como o Jesus de Nazaré, agora está vindo como soberano, agora está vindo como glorioso, agora está vindo como aquele que tem o mundo na palma da mão. Quando ele baixar na terra, com o sopro da sua boca, vencerá o anticristo, vencerá o inimigo, prenderá Satanás no abismo e estabelecerá o seu reino de glória. E aí o que acontecerá? As pessoas que rejeitaram a Jesus, que não creram em Jesus, o que ele fará? Haverá separação das ovelhas e dos bodes, porque só vai entrar no reino milenar quem aceitou Jesus, quem creu em Jesus. E aí as pessoas que creram em Jesus entram no reino milenar, e quem não aceitou Jesus, eles morrem, mas morrem vendo que ele é o soberano, morrem se dobrando. Por isso que eles lamentarão, porque eles olharão e falarão: pregaram para mim, anunciaram o evangelho para mim, e eu não aceitei, eu não acreditei que o reino dele era eterno, eu não acreditei que o Senhor era o soberano. E aí vão chorar, mas o que? De remorso. Agora acabou a chance, agora acabou as oportunidades. Eu fico imaginando o anticristo se dobrando diante do senhorio de Jesus, o falso profeta se dobrando ao reino de Jesus, o governo soberano, todos os homens, a grande mídia, meu Deus, eu fico imaginando todo o globo se dobrando e se rendendo. Aquele varão que a Bíblia diz que ele tem na boca dele, da língua dele sai uma espada afiada, que é a palavra. Que cena é essa? Que cena formidável é essa? Então, todo joelho dos que estão na terra, querendo ou não, porque tem pessoas, por exemplo, você já se dobrou ao senhorio de Jesus, então você faz isso com prazer. Mas quando ele voltar, até aqueles que o desprezaram e rejeitaram, não terá escapatória, vai ter que se dobrar. Agora imagine, diante daquele que é todo cheio de glória. Eu estou falando agora, nós não vamos ver um Cristo arrebentado, crucificado, judiado, não é mais esse não, viu? Essa fase já acabou. Agora é o Cristo exaltado em glória.
Oh, como é bom falar de Jesus. E agora, para encerrar, grande finale. Olha a autoridade de Jesus como é suprema. Alcança o céu, a eternidade, alcança a terra, os homens, mas não para por aí. E todos os que estão debaixo da terra. Aqui, debaixo da terra, é katarthonios, que significa subterrâneo, o mundo lá de baixo. Refere-se às pessoas que estão mortas no Hades. Mortas no Hades, quem que estão no Hades agora, que é o lugar de tormento? Os ímpios, as pessoas que não aceitaram Jesus, que não creram em Jesus, que não tinham comunhão com Jesus, não estavam na presença de Jesus, ou seja, que não aceitou a salvação. E esses debaixo da terra se refere tanto a essas pessoas que agora, nesse exato momento, estão no lugar de tormento, e também se refere aos anjos caídos, ou seja, todos os demônios que já são derrotados. E eu digo glória a Deus. Agora imagine isso que eu estou falando para você, não vou abrir para não ficar maçante, porque é muitos versículos. E eu vou citar isso que eu estou falando, está em Apocalipse 20. Os mortos ímpios, quando Cristo, agora no juízo final, depois do reino milenário, no final de tudo, tá certo? Para vocês entenderem. Os mortos ímpios serão ressuscitados do Hades. Agora escute, as pessoas que morreram e são ímpios, não têm a fé em Jesus, onde eles estão agora? No Hades, que é o mundo dos mortos, para vocês entenderem. E eles estão no lugar de tormento. Lembra o homem rico que caiu lá, que Jesus conta? O homem rico que caiu lá, e ele falou, refresca a minha língua com a ponta do seu dedo, me dá uma gota de água. Ele está falando do sofrimento eterno que ele já está passando lá. Era um sofrimento tão horrível que ele está desejando só uma gota de água para se refrescar. E ele está dizendo, olha, eu estou aqui atormentado nessas chamas. Ele declara isso. Então, as pessoas que morrem hoje, e aí eu fico pensando, como que alguém tem coragem de dar cabo da própria vida? Como que alguém tem coragem de viver se tem um nome escrito no livro da vida? Como que alguém tem coragem de viver com a consciência culpada, impedindo ele da salvação? Como alguém tem coragem? Porque a oportunidade que tem de salvação é em vida. Se não se dobrar ao senhorio de Cristo agora, por bem, vai ter que se dobrar de outra maneira. Não porque quer e porque gosta, é porque vai ter que se dobrar, porque diante dele não tem quem fica de pé. Aleluia. Que Deus é esse, irmão? Que Jesus que é esse, hein? Agora escute. Agora imagine, essas pessoas estão lá no Hades. Elas estão. Quando, escute, no final dos tempos, diante daquele grande trono branco, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão no Hades, elas vão ressuscitar. Escute, elas vão viver uma ressurreição. Mas para quê? Elas vão viver uma ressurreição, elas vão sair só por um momento do Hades ali, e vão ressuscitar e vão comparecer perante quem? Perante Jesus, perante o soberano. E aí vai estar, lembra, quando Noé estava construindo a arca e pregava a salvação? Lembra aquele povo? Só a família de Noé deu crédito na pregação dele? A Bíblia diz que naquele mundo daquela época, claro que não tem o tanto de gente que tem hoje, mas só 8 almas se salvaram. Aquele povo daqueles dias vai sair do Hades, eles estão lá até hoje, vão sair do Hades e vão comparecer perante aquele ser glorioso. E agora eles vão pegar e vão se dobrar. E vão confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Não só essas pessoas, agora os seres humanos que estão no Hades, essas pessoas agora, então antes eles ressuscitam, reconhecem o senhorio de Cristo e depois são jogados aonde? No inferno, que é o lago de fogo e enxofre, aonde não tem mais, no Hades já não tem mais saída, eles só vão sair para ir para o inferno. Eles saem do Hades, reconhecem o senhorio de Cristo e são jogados no inferno. Que fim é esse, hein? Que fim doloroso é. Ele é o Senhor da história. Tem passado luta, não tem? Tem, mas fica com Jesus. Tem sido difícil os dias em muitos aspectos, né? Tem, mas fica firme com Jesus.
Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua família. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você está sob o domínio desse Deus maravilhoso. Então eu repito algo que eu já tenho falado. Às vezes parece que escapou do teu controle. Realmente escapa. A gente é fraco, falinho, né? Fraco, falho e pequeníssimo. Mas Ele é soberano. Ele é soberano. Está tudo na palma da mão dele. Agora, um Deus que operou uma salvação tão grande para ele. O que é uma porta aberta para você? O que é uma provisão que você está precisando? O que é uma cura que você necessita? O que é uma restauração na tua casa que você precisa? O que é isso? Diga bem forte: Jesus é soberano. Adore a Ele se você crê nisso. Abaca, labachanda, candarabassubre, comanai. Aneque, mande, cobaxéria, canda, lavassúpria. Agora, todos os homens saíram. Agora, os que estão. Eu estou falando dos debaixo da terra. Vamos lá. Os que estão debaixo da terra saíram. Agora, o do Hades. E agora reconhece: Jesus é o Senhor. Jesus pega agora o anjo. Os anjos de Deus pegam e jogam ele para o inferno. Vai queimar eternamente. E aí não para por aí. Agora quem que aparece? Quem que aparece? Quem estão debaixo da terra? Demônios que estão presos no abismo. Há demônios que agora estão presos na onde? No abismo. E outros demônios estão soltos. Por isso que você vê tanta ruína e destruição na terra. Satanás está solto hoje. Os principados, potestades, ossos espirituais da maldade, esses demônios estão nas regiões celestiais. E eles estão soltos, possuem corpos, influenciam mentes, influenciam corações. Por que que as pessoas chamam bom mal e mal que é bom? Por que que as pessoas perseguem os justos e liberam os injustos? Por que que as pessoas, esses governantes da terra, prendem quem faz o bem e liberta quem faz o mal? Por quê? Porque os demônios estão soltos, os homens estão presos no pecado, e Satanás tem a mente deles, Satanás tem o coração deles, mas o Senhor soberano não perde batalha. O Senhor soberano sabe o que está fazendo. E um dia aqueles demônios que estão no abismo, em correntes de Pedro, em cadeias, eu fico imaginando, nem quero saber, mas aqueles demônios que eram anjos gloriosos, eram anjos cheios da glória e do poder de Deus, e agora aquela glória, aquele poder se tornou entenebrecido, se tornou trevas puras. Mas aqueles demônios que estão lá raivosos, terrivelmente, eles têm medo, porque o dia que Jesus foi lá em Gadara, o que aconteceu? Aquele demônio falou: não nos lance para o abismo, não nos mande para... Eles têm medo do escuro, das trevas, eles têm medo de estar em prisão. Mas um dia todos sairão, esses demônios sairão do abismo, esses demônios que estão em cadeia sairão e comparecerão diante do Senhor, comparecerão diante do Cristo ressurreto, comparecerão diante do Cristo exaltado, e eles vão ter que se dobrar e vão dizer: Jesus é o Senhor. Amande quebido que fácia. Não só esses demônios que estão no abismo, mas comparecerá perante o Senhor a morte que matou, a morte que deixou que nós tivéssemos saudade dos nossos entes queridos, a morte, os espíritos malignos e o líder deles, o maioral de todos eles, o próprio diabo, que era um querubim ungido, que andava em pedras em pedras afogueadas, e se rebelou contra o trono de Deus, contra a majestade de Deus, contra o senhorio de Deus, e deixou que a ambição egoísta, a vaidade pessoal entrasse no seu coração. Esse demônio, ele comparecerá diante de Jesus, e é por isso que a Bíblia diz em Tiago, coloca aí 2,19, olha o que a Bíblia diz a respeito desses demônios. Estou sentindo uma glória forte, um temor de Deus. Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
também os demônios o creem e estremecem. Eles tremem diante do soberano, eles tremem diante do glorioso. E naquele dia, no grande dia do juízo final, ninguém escapará, todos irão se dobrar. Eu fico vendo a cena, eu fico vendo a igreja aclamando, exaltando, adorando. Você vai estar lá, mas a tua posição não é condenação, a tua posição não é remorso, a tua posição não é lamentação. Você vai estar dizendo: santo, santo, santo é o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Camande calabai, remande plamanense de cobachande calabaia. E ali eu vejo agora a cena, todos um dia se dobrando, todos, ninguém escapará. Ninguém escapará. E ele ali glorioso, o centro de todas as coisas. E todos debaixo dos seus pés, sob os seus domínios, sob o seu domínio. Olhará para ele, todos. Seres celestiais, homens, seres humanos e demônios, todos olharão para Jesus e dirão: tu és o Criador. Todas as coisas vieram de ti, todas as coisas se mantêm pelo seu poder, nada foge do teu controle, tu tens a história nas mãos. Aleluia, aleluia. E eu encerro esse estudo dizendo, Filipenses 2:10 nos lembra que o universo possui um centro, e esse centro não somos nós, mas Jesus Cristo. A exaltação do seu Jesus não é apenas um fato teológico, mas um convite à rendição voluntária. Dobrar o joelho hoje é um ato de amor e reconhecimento da sua soberania. Um dia será uma realidade inevitável para toda a criação. Que possamos antecipar esse momento, vivendo uma vida onde cada decisão, cada pensamento prestem honra ao nome que está acima de todo o nome. Que rendamos os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes, que rendamos tudo isso ao senhorio de Jesus Cristo. Hoje, porque amanhã pode ser tarde e pode ser não algo maravilhoso e glorioso, pode ser algo de remorso. Amém? Não esqueça, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem a sua vida na palma da mão dele, é esse o Deus que você serve. Nada está acabado, nada está perdido, nada. Por quê? Porque ele permanece assentado sobre um alto e sublime trono. E aí por isso que eu amo esse louvor. Adore o nome dele, exalte o nome dele. É tudo para ele. Glória a Deus. As palmas louvem a ele.